Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é um vídeo sobre o 6º dia da Mostra de Cinema de São Paulo. Hoje eu assisti a mais 4 filmes. O primeiro deles foi A Aliança do Crime, do Scott Cooper com Johnny Depp, e que conta a história real de um mafioso de Boston, o Jimmy Whitey Bulger. Eu assisti, engraçado, eu nem sabia que a história dele estava sendo adaptada. No início do ano eu assisti a um documentário que, se não me engano, a CNN produziu sobre o Whitey Bulger. E, enfim, tem esse documentário que eu acho que tem até o nome dele no título, não vou saber lembrar do título exatamente, mas eu acho que é alguma coisa assim, a história de Whitey Bulger, alguma coisa assim. E o interessante é que os elementos mais absurdos, vamos dizer assim, da história do Whitey Bulger, que estão inclusive no filme, estão no trailer, então não é spoiler, que é o fato dele ter, dele ter praticamente usado o FBI como arma para ele se estabelecer em Boston. Isso está no documentário de uma maneira até, eu acho uma estrutura até mais interessante, a maneira como vai revelando aos poucos do que como é no filme. O filme é um filme que deve muito aos Bons Companheiros. É impressionante como, mais de 25 anos depois do lançamento dos Bons Companheiros, o filme de Scorsese ainda é influente. Você percebe isso claramente, não só através das narrativas múltiplas, das narrações em off múltiplas, no Aliança do Crime, que também, enfim, tem inspiração nos filmes do Scorsese, de gangster do Scorsese, mas até na abordagem da violência, do uso da trilha sonora. Enfim, tem até a famosa cena dos Bons Companheiros, em que o Tommy, né, o personagem de Joe Pesci, está contando um caso, e aí o Ray Liotta diz, "You're funny. Funny how? How am I funny? How the fuck am I funny? What's so fucking funny about me? Tell me." Aquela cena, que é sensacional, tem uma versão, tem uma versão praticamente idêntica dela no Aliança do Crime. Que é um bom filme. A história do Whitey é uma história interessante, ele era uma figura interessante, a maneira como ele se estabelece é uma história curiosa, mas primeiro, acho que o grande problema do filme, e uma das grandes virtudes do filme também, uma das grandes virtudes e um dos grandes problemas é o Johnny Depp no filme. Por quê? O Johnny Depp, fisicamente falando, ele não tem absolutamente nada a ver com o Whitey. Então ele tem que passar por uma transformação através da maquiagem para você lembrar, pelo menos, o personagem real. E é uma maquiagem muito artificial. O filme, eu confesso que durante os primeiros 20, 30 minutos do filme, foi um processo para me acostumar com a maquiagem. Porque, inclusive, quando ele está perto de outros personagens, fica muito claro que ele está maquiado e os outros não. O que é um outro problema. Parece que são universos diferentes. A lente de contato que ele usa para o olho ficar mais claro, uma lente que, enfim, não convence na maior parte do tempo. Eu tenho até certeza que em alguns pontos, quando tem um close dele, eles devem ter feito algum retoque digital para ela ficar um pouco menos ruim. Mas leva tempo para acostumar com a maquiagem. O lado bom é que o Johnny Depp oferece uma boa atuação. É uma atuação contida, uma atuação da maior parte do tempo. Em alguns momentos ele se entrega à vilania absoluta e praticamente transforma o Whitey Bulger em um demônio, e o Scott Cooper, como diretor, aliás, salienta isso, filmando em alguns momentos chave de baixo para cima, com sombra, para ele realmente se transformar numa figura diabólica. Nesse sentido, até a lente, que é uma lente muito clara, dá um aspecto demoníaco para ele. Então o Johnny Depp oferece uma boa atuação, mas como eu falei, leva tempo para acostumar com a maquiagem. É um bom filme, não é um filme ruim, é um filme interessante, é um filme que funciona como entretenimento, mas eu já vi uma história muito melhor, embora tenha uma estrutura muito parecida, nos Bons Companheiros, então parece simplesmente uma cópia inferior de Os Bons Companheiros. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme chamado Depois da Primavera Vem Outubro, um filme alemão que conta a história de uma refugiada síria, que ela é cooptada pelos agentes sírios na Alemanha, quando ela se refugia na Alemanha, para ela atuar como espiã para tentar descobrir elementos da resistência síria na Alemanha. Tinha tudo para ser uma história interessante e extremamente contemporânea. Mas o filme, aparentemente ele não faz a menor ideia, não só da história que ele quer contar, de quem é a protagonista, e o que é pior,
da sua própria posição política em relação ao que acontece na Síria hoje. Do ponto de vista de estrutura, o filme ele perde longos e longos e longos minutos acompanhando a personagem enquanto ela se embebeda, enquanto ela caminha por um lado, caminha por outro, que se o filme fosse até um estudo de personagem, ou até justificaria, mas o filme ele tem uma trama para desenvolver, então ele perde o ritmo e dá muitas vezes a impressão de que ele está enchendo linguiça para poder, porque não serve para construir clima, atmosfera, tom, não acrescenta trama, não acrescenta a nossa percepção da personagem, não acrescenta nada, parece encheção de linguiça. E como eu falei, para piorar, o filme ele é tão confuso do ponto de vista narrativo, da própria estrutura dele e do desenvolvimento dos personagens, que a posição política do filme fica também ambígua, para dizer o mínimo. Tem alguns momentos, inclusive, que o filme parece claramente estar justificando ou mesmo defendendo o Assad, como se ele não quisesse o sangue sendo derramado na Síria, e isso fosse simplesmente o papel de alguns agentes abaixo dele que estão manipulando. Quer dizer, é um negócio... E o título engraçado, o título é um título interessante. Depois da primavera vem o outono. Eu falei outubro nisso, né? Vem o outono. É interessante porque, né, a gente, depois da primavera árabe veio a primavera egípcia, a primavera síria, o movimento na Síria foi encarado como uma contaminação dos movimentos populares contra ditaduras há muito estabelecidas naquela região, mas na Turquia, na Síria, mas... E aí? O título sugere um outono, quer dizer, um pós-problemático, mas o filme parece que está apontando que a própria primavera, vamos dizer assim, é o problema na região. Porque ao defender o regime do Assad, o filme acaba defendendo, querendo ou não, e eu tenho nem dúvida se é não querendo, eu acho que em alguns momentos ele quer defender. É um filme que, além de tudo, é politicamente desprezível. Realmente me desagradou muito de todos os pontos de vista esse Depois da Primavera Vem o Outono. O terceiro filme que eu vi no dia foi um filme chamado Buddy, que é um filme curioso. Ele conta a história de um perito criminal cuja filha é bulímica e ela é internada numa clínica, e nessa clínica tem uma terapeuta que também é médium, e a história desses três personagens começa a interferir umas nas outras. É interessante o filme porque em certos momentos, inclusive, ele sugere uma presença espiritual da esposa falecida desse perito criminal, que o filme assume quase com caráter de gêneros de Casa Mal Assombrada, que ele faz muito bem, por exemplo, muito melhor do que o filme que eu comentei ontem, que é o islandês Túmulos e Ossos. Mas é um filme que, embora ele desenvolva bem os personagens sejam interessantes, ele acaba perdendo o foco em vários momentos. Em vários momentos a história daqueles personagens parece travar e a gente não entende para onde o filme está querendo ir, e o filme não acaba não justificando o seu final. Se a gente pode pensar, não, eventualmente ele vai amarrar. Não, ele não amarra. Ele não sabe se ele quer ser um filme espiritualista, se ele quer ser um filme cético, se ele quer ser um drama, ou se ele quer ser um estudo de personagem, ou se ele quer... Então ele acaba tentando várias coisas, em algumas ele é melhor sucedido, em outras menos. Mas como ele tem um desfecho tão bonito, que eu obviamente não vou falar, mas o desfecho do filme, os minutos finais são tão bonitos, ele acaba se redimindo um pouco desse fracasso durante a projeção em si, o resto da narrativa. E o último filme que eu vi no dia foi um filme brasileiro, um documentário brasileiro chamado Piadeiros, que busca investigar os contadores de piadas nas 5 regiões do Brasil. É um filme tão amador na sua estrutura, não na estrutura até que não, mas na maneira como ele é desenvolvido. Para começar, é impressionante, sinceramente, assim, a impressão que dá é que o projeto surgiu como uma desculpa para o realizador viajar com a sua equipe, conseguir verba para viajar com a sua equipe pelo Brasil inteiro e depois para Portugal. Porque é impressionante como, por exemplo, não há um trabalho de pesquisa no filme. Nenhum trabalho de pesquisa no filme. A impressão que dá é o seguinte: vamos para uma cidade, vamos ver se lá tem algum piadeiro. Não existe um trabalho de pesquisa no filme. E isso acaba sendo refletido na própria projeção. Em vários momentos eles chegam na cidade, fulano de tal pode ser um bom contador de piada. Chega lá e não consegue encontrar o cara se recusa a contar piada. E ele coloca isso no filme como se isso fosse algo relevante ao tema que ele está desenvolvendo. E não é. O tema são os piadeiros, não é a busca dele por piadeiros. Então é de um amadorismo. Em certo momento ele fala, não, ele deixa claro isso no filme, fomos na sorte, ou perguntamos aqui, e aparece perguntando, você conhece algum piadeiro? Então quer dizer, se não houve um mínimo de preparação de pesquisa, por que eu tenho que dedicar 1h30 àquele filme?
Para piorar, o filme ele não busca fazer nenhuma pesquisa um pouco mais ampla, inclusive do ponto de vista antropológico, vamos dizer assim, sobre o material que ele está pesquisando. Em alguns momentos, por exemplo, ele aponta, olha, engraçado, ele se pergunta no filme, assim, engraçado, as pessoas hoje em dia, elas não contam mais piada racista, ou contam bem menos piada racista e machista, mas elas não veem problema em contar piada homofóbica. Assim, por quê? Ele levanta a questão, mas não procura responder. Em certo momento ele questiona, é engraçado, a gente quase não encontrou mulher piadeira. Por quê? Então ele acha que simplesmente o fato de estar apontando as questões já é o suficiente. Não é. Se o objetivo do filme é investigar aquele assunto, vamos buscar respostas, ou pelo menos possíveis respostas para aquilo. Mas o filme não se interessa. E sem falar que é tão vazio o filme, e amador inclusive, que em vários momentos, por exemplo, ele filma a própria equipe, por exemplo, o captador de som caminhando com som para captar os barulhos dos passos no cascalho, ou simplesmente caminhando para registrar o silêncio, ou aliás, parados para registrar o silêncio. E o filme não é sobre fazer cinematográfico, o filme não é sobre a produção. Ao tentar incluir o próprio making-of no filme, ele perde o sentido, porque o objetivo é contar, investigar os piadeiros, não é? Olha o que nós enfrentamos para fazer esse filme. Então é um filme vazio, é um filme que, sim, aqui e ali ele diverte porque tem alguns bons piadeiros no filme, mas isso não justifica um projeto que nem sequer cumpre ou se prepara para realizar, para apresentar melhor o tema que ele está se propondo a discutir. É um filme muito problemático, para dizer o mínimo, esse Piadeiros. Enfim, foram esses os 4 filmes que eu vi no 6º dia da Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes.